Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Espero também que você tenha acompanhado o primeiro curso que eu fiz aqui sobre opções. Eu tracei noções extremamente básicas a respeito do que são opções, quando que elas vencem, qual basicamente é o strike, o que é o vencimento, quando tudo isso acontece. E claro, se você não tem noção nenhuma de nada disso, eu aconselho fortemente que você assista a esse primeiro curso. Ele está extremamente completo, é um curso não tão longo, ele tem ali uns 30 minutos mais ou menos, que aí é só botar no 2x, em 15 minutos você mata isso daí e você consegue ter uma noção básica. Depois que você tiver essa noção básica, eu convido vocês a assistir esse curso no módulo 2 aqui das opções, que seria a forma que eu enxergo, que é a mais incrível e mais fácil de você rentabilizar a sua carteira, porque eu vou falar basicamente da venda coberta, tanto das calls como das puts. Então, se você tem interesse em saber como rentabilizar a sua carteira com praticamente zero risco, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Pois bem, então eu vou falar sobre a venda coberta. Venda coberta não é nada tão estranho, porque nós vamos enxergar como que essa operação funciona, porque se você assistiu à primeira aula, existe sempre uma ponta que precisa de um seguro, precisa se resguardar de um determinado evento que vai acontecer na Bolsa de Valores, e tem um outro lado na ponta, que é a pessoa que vai assegurar que, caso aquele risco aconteça, você indenize, que você pague por aquilo. Mas se, por exemplo, o evento não acontecer, você não vai ter que segurar nada, mas você vai ficar com um prêmio, você vai ficar com o valor que foi pago para que você assegurasse o risco que aquela pessoa estava correndo. Eu vou trabalhar isso de uma forma um pouco mais tranquila, vocês vão ver, mas antes eu queria ler isso aqui com vocês. Eu achei essa frase muito interessante, porque as opções em forma de venda coberta, elas são o quê? Elas são a forma mais segura. E aqui, quando a gente está falando de bolsa de valores, eu gosto muito de trabalhar com segurança, porque é tão complicado e tão difícil você vender horas da sua vida para conseguir um determinado valor, que seria ali seu salário. Por que você vai colocar na bolsa de valores, se alavancar e talvez perder mais do que você poderia em um determinado momento? Então, por isso que eu gosto da venda coberta, porque ela é uma forma segura, claro, sabendo operar nessa ponta, e que vai gerar algo que eu acho interessante, uma rentabilização para sua carteira, exatamente com estratégia em opções. Bem, vamos lá. Do que eu estou falando? Eu já tratei desse gráfico com vocês na primeira aula e eu vou trazê-lo aqui de novo para que a gente consiga compreender. Já entendido o que é uma call e uma put, ao invés de você ser a pessoa que no exemplo que eu dei é a que vai ter o carro segurado, imagina que você é a seguradora. Então, olhando de uma outra maneira, pensa o seguinte. Eu vou lá numa seguradora e eu falo, olha, eu tenho uma idade X, eu uso o carro tantas vezes por semana e eu preciso que você me assegure aqui que se eu for roubado ou que o carro bater, você vai me pagar. Tá bom. Só que aí, ao invés de você ser a pessoa que paga pelo seguro, você é a pessoa que vai receber o prêmio para assegurar para alguém. Então, olha só que interessante. Lembra que eu comentei no primeiro curso que existe uma linha que eu chamei de linha de strike. Essa linha, basicamente, significa que se eu tiver um determinado valor, qual que é esse valor? Eu vou colocar um valor de R$15. Se eu coloquei para vocês um valor de R$15, significa o seguinte, olha, numa call, se o valor ficar acima de R$15, haverá o exercício. Aqui na put, se ficar abaixo de R$15, também haverá o exercício. Bem, entendido isso aqui, eu preciso mostrar para vocês como que a parte segura das opções funciona se você tiver em alguma dessas. Bem, vamos enxergar mais uma vez a opção, por exemplo, de vale. Eu tinha colocado no primeiro curso a opção vale C800. Então significa que eu estou tratando de vale para vencimento em março a R$80. Então, vamos supor o seguinte, André, eu entendi que agora eu estou na outra ponta, mas como que isso funciona? Vamos supor que eu tenha Vale e eu tenha comprado, por exemplo, a R$78. Eu, André, comprei Vale a 78, tá bom? Só que eu falo o seguinte, olha, eu quero permitir que alguém compre as opções de Vale lá na frente, a R$80. Então eu falo o seguinte, gente, eu tenho aqui Vale C, eu vou fazer o seguinte, se a Vale C chegar a R$80, eu me comprometo a vender as minhas ações para vocês.
Tá bom. Só que, André, e se, por exemplo, você comprou Vale a 78, chega no dia do vencimento, a opção ela tá, sei lá, R$ 85. Bem, aí você assumiu um risco aqui e você paga por esse risco. Lembra que eu comentei, e é importante que você tenha essa noção na outra aula, eu tinha colocado, por exemplo, que Vale ia chegar a R$ 105. Aí o que acontece? Se dos 80 até os R$ 105 significa que alguém vai lucrar com isso. Lembra que naquela primeira aula eu falei para vocês o seguinte, olha, eu quero ser a pessoa que vai comprar Vale a R$ 80 e vou vender a 105? Tá bom. Você, quando está na outra ponta, na parte que vai conceder a segurança, você vai ficar com esse risco de uma certa maneira. Porque assim, você aqui tem a possibilidade de Vale cair de R$ 80, ou seja, você não vai precisar pagar Vale, você não vai precisar entregar suas ações, e melhor, você ainda fica com o prêmio. Então, se Vale cair dos R$ 80, ou ficar R$ 79,99, não vai ser exercido. Se ficar, por exemplo, R$ 60, não vai ser exercido. Agora, se na opção de venda de call você tiver, por exemplo, no dia do vencimento, R$ 81, R$ 82, as suas opções a R$ 80 serão exercidas automaticamente. Se tiver também 105, suas opções vão ser exercidas por R$ 80. Então, de uma certa maneira, você está ganhando para conceder ali uma segurança para alguém, mas você também abre mão de uma certa rentabilidade. Eu vou melhorar um pouquinho isso aqui para a gente entender de uma questão gráfica. Então, eu vou desenhar aqui embaixo para vocês duas linhas. Basicamente, esse daqui é o gráfico que nós temos. E o que acontece? Vai existir um ponto que eu vou colocar aqui para vocês. Esse ponto aqui é o momento em que vai ocorrer o strike. Então, a ação ela está negociando todo dia, ela está aqui batendo um determinado valor, aí depois ela cai, depois ela sobe, depois ela vai. Chegou, por exemplo, no dia do strike, a ação passou. No dia aqui do vencimento, a ação passou aquele determinado valor que a gente tinha estabelecido. O que acontece? Significa, olha, a ação, no momento em que ela passou do vencimento, está a mais de R$ 80. Então eu sou obrigado a entregar todas as minhas ações. Mas vamos imaginar que no outro exemplo, e eu vou até pintar aqui de uma outra cor, as ações elas têm oscilado da mesma maneira, chegou aqui no vencimento, pum, elas caíram. O que significa? Significa que, olha, eu queria comprar as ações de Vale a R$ 80 se estivessem acima daquele strike, acima dos 80. E na verdade elas estão abaixo. Então eu não vou comprar, porque se eu posso comprar no mercado mais barato, eu não vou comprar de você mais caro. É basicamente essa a ideia. Entendida, portanto, essa situação, a gente sabe como que existe a venda coberta. Melhorando aqui numa questão prática. Vamos supor, André, que eu tenha aqui 1.000 ações. Eu tenho 1.000 ações de Vale. E aí eu venho, por exemplo, para o Joãozinho e falo o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, se a Vale chegar no preço lá de R$ 80 que eu tinha comentado, eu vou entregar essas ações para você, independentemente do valor que elas tiverem lá para frente. Se tiver 81, 82, 80 e pouco, não importa, eu te entrego essas 1.000. Só que para isso você vai me pagar, por exemplo, R$ 3. O que vai acontecer? Significa que para cada ação que eu for te segurar, eu vou receber R$ 3 em retorno. Ou seja, nesse caso, eu vou receber R$ 3.000 para cada seguro aqui que eu estou fazendo para você dessas 1.000 ações. E aí você pode colocar para o seu exemplo prático. Ah, André, eu só tenho 200 ações. Então, você vai ter essas 200 vezes 3. Você vai ter ali R$ 600. Agora, André, só tenho 100 ações de Vale. Tá bom, você vai receber R$ 300. Essa é basicamente a ideia. Só que aí o que acontece? Chega no vencimento, se estiverem abaixo dos R$ 80, você ficou com esses 3.000 e permaneceu com as ações de Vale. Claro, você, de uma certa maneira, corre o risco de, tendo as ações da Vale compradas ali a 78, no exemplo que eu dei, ficar com prejuízo se ela chegar, por exemplo, a 69. Mas você rentabilizou a sua carteira aqui em R$ 3.000. Só que essas oscilações na bolsa, elas não ocorrem de uma forma tão fácil assim, cair de R$ 80 para, por exemplo, 60, 50 reais. Claro, eu sei que tem empresas que isso acontece, que é relativamente normal, mas oscilações médias na bolsa de valores tendem a ficar na casa ali dos seus 5 a 10%, considerando empresas que oscilam muito dentro do mercado. Empresas que oscilam menos vão ter preços também diferentes. E nós vamos ver isso na última aula, em que eu trago exemplos práticos para vocês e que eu vou tratar de um último tema, que seria a volatilidade implícita das ações e também das opções. Portanto, eu espero que você tenha conseguido compreender essa questão de você vender uma determinada opção.
Então lembra, tem a pessoa que vai pagar para você dar a segurança e tem pessoas que vão receber para te conceder essa segurança. Eu particularmente gosto muito dessa opção, porque eu falo o seguinte, olha, a minha carteira, por exemplo, eu tenho 5.000 ações da Itaúsa. Só que aí eu falo o seguinte, poxa, Itaúsa tá andando de lado, não tá pagando muito dividendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o seguinte, ó, se daqui uns 3 meses alguém quiser comprar essas ações de mim a R$ 10, eu boto aí para vender. Se tiver 11, 12, 15, 20 reais, não me importa. A R$ 10 eu vendo para quem se dispuser a comprar. Então você pode estabelecer tanto um valor para as suas opções, assim como você pode estabelecer um prazo. Nós já vamos ver um pouquinho melhor na última aula como buscar essas opções. Agora eu quero trabalhar com vocês nas opções de put, que são aquelas que eu mais utilizo no mercado. Por quê? Eu gosto de trabalhar na venda de put. E aqui eu quero antes falar de um conceito que é extremamente importante, que aqui eu só faço vendas cobertas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui nas calls ou nas puts, por exemplo, que eu vou vender 10.000 ações da Vale. Só que acontece, você vai ver a minha carteira não é tão grande. Minha carteira tem um valor, mas não é o suficiente para comprar 10.000 ações de Vale. Porque se nós pegarmos 10.000 ações, por exemplo, que eu estou protegendo aqui, claro, eu vou receber um baita de um prêmio. Eu vou receber 30, 40 mil reais aqui. Só que, por outro lado, se eu for exercido, eu estou falando de uma empresa que hoje está custando mais ou menos uns 70 reais. Então, 10.000 opções significa mais ou menos uns 700 mil reais que eu estou falando aqui de opções. Então, claro, você vai receber muito, mas também o seu risco é alto. Portanto, eu gosto sempre de fazer em relação àquela quantidade ou de calls ou de put daquilo que eu tenho a capacidade. Ou seja, como eu falei, imagina aqui na minha carteira eu tenho 5.000 Itaúsas. 5.000 Itaúsas hoje daria mais ou menos uns 40 mil reais, porque tá mais ou menos ali uns 8, então vezes 5 daria mais ou menos isso, daria uns 40 mil reais. Só que eu tenho essas ações na minha carteira, eu vim comprando mês a mês, aí eu tenho esse valor. Agora, nas puts, se eu coloco, por exemplo, 10 mil reais na bolsa por mês, então vamos dizer de uma certa forma que eu tenho 10 mil para trabalhar por mês. Porque se eu vender mais puts daquilo que eu consigo, o mercado ele até deixa eu fazer isso. Só que se eu for exercido e eu só tenho 10 mil lá dentro, eu vou ter a pior coisa, que é uma chamada de margem. Ou seja, vão me ligar e falar, André, você está devendo. Então, ou você vai perder as garantias que você deu. Então, por exemplo, eu coloquei alguma ação, algum fundo imobiliário lá dentro como garantia, aí eles vão executar. Ou eles vão me cobrar até judicialmente, que existe essa possibilidade. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouco de venda de put. Claro, lembrando sempre de fazer isso de forma coberta. Eu, por exemplo, gosto de rentabilizar minha carteira dessa maneira. E eu vou mostrar depois com exemplo prático o que eu faço. Então, eu tenho, por exemplo, 4 mil reais. Tenho 4 mil reais aqui e eu falo o seguinte, tá, eu quero comprar algumas ações. E aí eu gosto muito de uma que é do Banco BMG. Quanto custa cada ação? Cada ação do Banco BMG está custando R$2. Significa, de uma certa maneira, que eu posso comprar 2.000 opções de put. Ou seja, vamos lá melhorar um pouquinho. O que significa put? Significa que se cair de um determinado preço, eu sou obrigado a comprar por este preço aqui, não importando quanto esteja abaixo. Então, eu falo o seguinte, olha, eu gosto muito do Banco BMG, eu quero tê-lo aqui na minha carteira, eu vou fazer o seguinte, olha, eu falo que eu vou comprar de você a R$2 cada uma. Se ela tiver 1,98, 1,97, eu vou comprar de você a R$2. Mas se a ação, por exemplo, tiver R$2,02, R$2,10, eu não vou comprar de você porque eu não serei exercido nesta venda aqui, nessa put que eu fiz. Olhando dessa maneira, eu vou receber um prêmio. Então vamos supor que eu recebo, por exemplo, um prêmio de 0,3 centavos por ação. Significa, de uma certa maneira, que eu vou receber alguma coisa em torno aqui de uns R$60. Claro, você pode falar, André, isso aqui é mixaria, isso aqui não é nada. Sim, mas é porque é uma ação, primeiro, com pouca liquidez e com uma volatilidade implícita baixa. Se eu fizesse isso, por exemplo, com Vale, eu teria uma possibilidade de ganhos maiores do que esse, mas também existe uma volatilidade maior. Portanto, olha só que interessante essa forma aqui de operar. Eu falo o seguinte, olha, eu quero comprar um ativo de você, então vamos supor, BMG, ou melhor, vamos colocar Vale, vamos trabalhar com uma ação um pouco mais líquida e um pouco maior. Eu vou comprar Vale X, que, ou seja, é lá para o final do ano, e eu vou comprar de você, por exemplo, a R$56. Então, Vale X 560. Quanto está custando o Vale hoje? Vale está custando mais ou menos aqui, pelo que eu vi, ela está custando seus R$ 69,60. Tá bom. Significa que eu falo o seguinte, olha, se
lá no vencimento a ação de Vale estiver abaixo de R$ 56, eu vou comprar de você, não importa o preço, mas eu vou comprar a 56. E aí o que acontece? Eu já queria colocar essa ação na minha carteira. Eu ia comprar Vale no dia que eu fiz o contrato com você a 69, mas eu falo que eu quero comprar mais barato lá na frente. Para isso, eu ganho um valor. Então imagina que eu faço esse contrato aqui e eu ganho, por exemplo, R$ 5 por ação. E aí eu quero comprar 1.000 ações, significa que eu vou ganhar R$ 5.000. E claro, eu já ia comprar Vale hoje. Todo mês eu faço um aporte, sei lá, vamos pensar numa pessoa muito rica. A pessoa muito rica coloca R$ 15.000 na bolsa todo mês. Aí, para rentabilizar a carteira dele, ele já ia comprar as ações da Vale. Só que aí ele decide fazer essa compra por meio de opções. E aí ele torce para que, por exemplo, chegue aqui para ele comprar as ações, e ele torce também para também não chegar, porque se não chegar nesse preço, se não ficar abaixo, significa de uma certa maneira que ele embolsou todo o prêmio lá dentro e ele pode no mês seguinte, com aqueles 15 mil que ele tinha colocado, mais, por exemplo, uns 5 mil reais, agora colocar os 20 mil que ele tem lá, mais os 15 que ele coloca todo mês, então ele tem 35 mil e assim vai indo. É uma bola de neve que as opções elas podem gerar. Mas aí imagina, por exemplo, chega no dia e você é exercido, você vai comprar essas ações para a 56 reais e elas podem, por exemplo, estar a 30. Sim, você pode ter esse risco e é exatamente essa é a ponta que você está. Você está na ponta da seguradora, você está na ponta que vai sofrer o risco que alguém não está querendo aceitar. Então, essa é a ideia de uma venda coberta de call, uma venda coberta de put, e essa é uma operação extremamente rentável que eu aconselho muito você colocar na sua carteira. Por fim, eu vou colocar aqui com vocês um pouco de alguns exemplos para que você consiga enxergar. Mais uma vez, eu trouxe os exemplos que eu gosto muito do Banco do Brasil, e aqui a opção F significa uma opção de call. Eu estabeleci aqui uma venda. Quanto que está? Está aqui 1,18 por ação. Significa que se eu fizer as opções de venda coberta de call a 100 unidades, eu vou receber hoje R$ 118. Basicamente é isso. Então, hoje, eu até coloquei aqui como referência, o preço teórico, ou seja, o preço de hoje está R$ 43,11. Eu quero vender bem próximo a esse valor, R$ 43,29, ou seja, com um pouco aqui de diferença. Só que você percebe que essa diferença ela é recompensada pelo fato de que eu vou receber 1,18 hoje? Sim, isso ajuda muito. Agora, na venda coberta de put, olha só a ideia. A mesma coisa que eu comentei com vocês, aqui vocês vão ver que é uma opção R, ou seja, aqui a gente já sabe onde que é o vencimento e que também se trata de uma opção de venda. E eu falo o seguinte, olha, se a ação ficar abaixo de 43,04, considerando que hoje ela está a 43,11, eu vou comprar de você, não importa o preço que esteja no momento do vencimento, mas eu vou comprar a 43,04. Só que se não chegar a esse momento, eu vou embolsar todo esse prêmio e não vou ter que fazer nada. Mas André, e se chegar no dia e tiver, por exemplo, R$ 42,50? Você vai ser obrigado a comprar a 43, mas mesmo assim você embolsa os 92, que quando cai esses 92, quando cai, por exemplo, aquele 118, quando cai na sua conta, no momento em que você faz a negociação, aquele dinheiro já cai. Só que aí vem a pior parte. Nós temos impostos que incidem sobre esses valores que você recebe, porque a Receita ela não isenta de imposto de renda, não isenta de impostos aqui de ganhos dentro da Bolsa de Valores, a questão dos derivativos, e aqui você vai ter que pagar, por exemplo, 15%. Então, se você tem a opção ali que foi de, por exemplo, R$ 100, você vai ter que pagar R$ 15 para a Receita e os outros R$ 85 você embolsa para você fazer o que você quiser. Portanto, esta é uma forma extremamente útil de você rentabilizar a sua carteira. Claro, tem aqui um pedágio de 15%, mas ainda assim é uma forma muito interessante de você operar opções e conseguir rentabilizar a sua carteira de forma prática e ótima na Bolsa de Valores. Então, espero que tenha gostado dessa técnica já um pouco simples, mas bastante utilizada na Bolsa de Valores, que podem ser praticadas com opções, e espero que você utilize, mas claro, sempre fazendo dentro do limite de ações e de dinheiro que você tem. Nunca alavanque seu patrimônio, porque o risco que você imagina que nunca vai acontecer, algum dia pode acontecer, e quando esse dia vier, eu espero que você não esteja alavancado, porque isso pode destruir a sua saúde financeira. Bem, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.